eu quero te trazer uma informação aqui. 70% dos problemas emocionais de adultos se originam na infância. Você sabia disso? Então, cuide da primeira infância dos seus filhos ou daqueles que estão em volta aí na sociedade. Você está no podcast Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim, estou com ele aqui hoje, que é pai de 4 filhos. Cara, 4 filhos, meu Deus! Empresário, mentor de oratória, escritor do Pai Presente 2, Anderson Pereira. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Parabéns pelo projeto de falar sobre paternidade. Cara, essa é a ideia, trazer pais inspiradores para inspirar outros pais. Mas você sabia que pai é minoria ainda aqui? No podcast? Cara, você acredita? Essa eu não sabia. Dos 35 episódios que nós já fizemos, eu acredito que uns 60% sejam mães ainda que estão vindo. Tô tentando trazer os pais para cá. Hoje a gente vai falar sobre superando a ausência paterna, que é a sua história. Eu quero já começar com uma pergunta pra gente começar o nosso bate-papo aqui. Sim. Cara, como é que foi a sua infância? Eu nasci na Zona Sul de São Paulo, extremo da Zona Sul, periferia. Minha infância foi uma infância bem amorosa. Minha mãe, meu pai, minha avó, meu padrasto depois que chegou. Não faltou amor na minha infância. O que faltou foi maturidade emocional. Essa sim. Foi uma infância, assim, um tanto humilde. Morava numa casinha que toda vez que chovia, enchia de água. Era uma infância um tanto escassa financeiramente, mas que não faltava amor, como eu te falei. O que faltava era maturidade emocional. E eu era um garoto, como que eu posso dizer? Um garoto meigo, tímido, estudioso, super respeitador. Porém, depois na fase adulta, eu mudei completamente o meu comportamento, justamente por causa dos traumas que eu tive na infância. Essa infância foi dividida entre amor, como eu falei no início, e falta de maturidade emocional. Parte do meu pai, que meu pai era alcoólatra, foi assassinado quando eu tinha 3 anos de idade. Meu pai foi assassinado quando ele tinha 25 anos. Arrumou uma briga num bar e mataram meu pai. Depois chegou meu padrasto. E meu padrasto, também com falta de maturidade emocional, tinha problema com álcool, com bebidas. Então aí minha infância foi dividida entre um sonho de ser jogador de futebol e muito amor e falta de maturidade por parte dos meus pais e muita agressão física. E essa foi a minha infância no modo geral, dividida entre esses 2 polos. E, cara, como que isso repercutiu na sua forma que você lida com a paternidade? Como é que é você? Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que é? São 4 filhos, né? Mas você tem uma configuração familiar diferente, né? Sim, a minha configuração, eu tive um primeiro relacionamento, que eu casei aos 18 anos de idade, totalmente despreparado. Eu fui pai aos 19 anos de idade. Hoje meu filho mais velho tem 17 anos. Nossa. Quem vê, fala que ele não é meu filho, pensa que é meu irmão. Eu tive 2 filhos do primeiro relacionamento, que é o Luiz Henrique, de 17 anos, e o Pedro Henrique, de 9. Aí separei e casei com a minha esposa. Minha esposa tem uma filha do primeiro casamento, que é a Yasmin. Então nós já casamos com 3 filhos, eu com 2 e ela com 1. E agora nós temos o nosso filho, que é o Anderson Pereira dos Santos Júnior, tem um nome igual ao meu, muda o Júnior no final, que ele é autista. E nós temos esse desafio da paternidade, que é ter filhos, ser padrasto, ser madrasta, ter filho atípico. Nós estamos nesse desafio de construir uma família estruturada quando vem essa configuração diferente. Cara, mas é uma família diferente. Tem uma amiga minha que ela fala que a família é mosaico, né? Porque são várias partes que se conectam. E como que é para vocês? Como que foi para você? Tendo essa visão de pai que você tinha, difícil, complexa, e naquele momento você precisando ser pai jovem. Como é que foi esse processo, cara? Você sendo pai com 19 anos, considerando que o que você recebeu com relação à paternidade foi talvez ali um pouco, vou falar uma palavra, você me corrige, tá? Foi um pouco limitado com relação à paternidade, tá? Não tô falando, você falou que tinha amor de outras esferas, né? Como é que foi esse processo para você? Foi um processo um tanto complicado, porque eu queria ser pro meu filho aquilo que eu não tinha recebido. Eu queria oferecer o que eu não tinha recebido. Porém, você não tinha estrutura. Se você não aprende, como que você vai ensinar? Se você não recebeu, como que você vai oferecer? E eu quebrei a cabeça durante muitos anos tentando ser para os meus filhos e para a minha família algo que eu não tinha aprendido. E o primeiro passo para me ressignificar essa dor, que é a minha maior dor até hoje, é a ausência paterna.
Hoje eu lido bem melhor com essa ausência paterna. Não saber o que é um afeto de um pai, um carinho, esse cuidado em especial que nós temos, eu vejo o seu relacionamento com as suas filhas. Parabéns para você e parabéns para todos os papais que cuidam bem dos seus filhos, amam e são presentes na vida dos seus filhos. Eu tive que ressignificar toda essa parte, eu tive que mergulhar para dentro, ressignificar algumas dores, perdoar quem eu tinha que perdoar, para assim eu poder ter me tornado o pai que eu sou hoje. Que hoje eu me considero um excelente pai. Perfeito? Longe de mim. Não existe paternidade perfeita. Não existe, mas existe dedicação. Amor e dedicação é o que não falta na minha maternidade com os meus filhos, coisa que eu não recebi lá atrás. Cara, quando a gente tem uma paternidade intencional, a gente quer ser bom. Uma pessoa que veio aqui no podcast, que inclusive foi um dos escritores do Pai Presente 1, que é o Cid Paz, ele fala que ele como pai, e eu peguei essa frase para mim também, nós erramos todos os dias. A questão é como que nós sentimos esse erro e como a gente vai lá e faz a reconexão, ou melhor, como nós reparamos aquele erro que nós tivemos. Sim. Porque às vezes eu deito na cama, Anderson, e falo, cara, eu fui violento com a minha filha. E eu fico pensando, cara, eu estudo tanto, estudo neurociência infantil, prevenção de trauma infantil, cuidado infantil e desenvolvimento e tal, e vou lá e erro. Às vezes eu sou violento no sentido de inibir minha filha de fazer determinadas coisas e só porque eu quero inibir, porque a minha vontade não é que eu não quero que ela faça aquilo, ou outros tipos de violência. Mas quando eu falo violência, não é violência bater, não é violência física. Às vezes uma violência verbal, às vezes é algo que nós falamos. Por quê? Você falou agora há pouco. Nós entregamos aquilo que nós recebemos. Sim. E se eu não recebi amor, ou se eu recebi muita violência, como que eu vou conseguir levar para minha filha amor? É difícil. Sim. Eu fico pensando, Anderson, com 19 anos, cara. E aí quando veio o segundo, você tinha quantos anos? Uns Eu tinha 27. 27, você já estava um pouco mais maduro. Então, acho que ali o segundo acho que já foi mais... Já foi mais tranquilo. Tá. E como é que foi para você esse processo? Eu achei muito legal que você falou assim, eu não tive e eu queria dar. Quando você tinha 19 anos, você já queria ser um pai presente? Sim, eu era para mim ter sido pai aos 16 anos. Mas na primeira gestação da minha ex-mulher, ela acabou perdendo. Nossa. Eu sempre tive vontade de ser pai desde jovem. Porque eu queria, como eu não tinha recebido esse amor paterno, eu queria de alguma forma experimentar de alguma forma. Então, errado da minha parte pensar, imaturo da minha parte pensar, e queria ser pai jovem. Então, 16, 17, eu queria porque queria ter um filho. Para poder experimentar esse amor. Eu tenho uma lembrança muito forte na minha mente, que meu sonho era ser jogador de futebol, sempre foi ser jogador de futebol. Inclusive, não sei se pode falar isso aqui, mas vai Corinthians. Obviamente eu vou cortar essa parte. Eu lembro nitidamente que eu fazia escolinha de futebol no Jorge Bruder, que é uma escolinha de futebol que tem em Santo Amaro. Minha mãe até tentou acompanhar, ela se esforçou, me levou, e depois eu comecei a ir sozinho. Isso com 11, 12 anos. Pegava um ônibus, ia até o terminal Santo Amaro, passava por debaixo da catraca. Algumas pessoas vão se identificar. Passava por debaixo da catraca e ia fazer minha escolinha. Tinha campeonatos. E essa cena me gerou muita dor, muita angústia. Porque toda vez depois dos campeonatos, eu sempre fui bom de bola, fazia gol, sempre era um dos destaques do time. Toda vez depois dos campeonatos, depois dos jogos, todos os pais iam pra cantina. Comer hot dog, confraternizar aquele momento especial da família, que não é só futebol. Sim. Da família. Uhum. E eu era o único que vinha com a minha mochilinha. Até me emociono na hora de falar. Saía com a minha mochila, sozinho, vendo aquela cena dos pais com os filhos, comendo, e eu sem dinheiro, com fome, indo embora. Então essa é uma das cenas que me causou muita dor. Me causou muita dor. Ver ali não ter aquele afeto, não ter aquele acompanhamento. Uhum. Por esse motivo eu sou tão dedicado hoje na vida dos meus filhos. Você não quer que seus filhos passem pelo que você passou? Exatamente. Mas hoje é diferente, hoje é com amor. Antigamente era com revolta. Eu vou dar pra ele o que eu não tive. Que é um erro que alguns pais cometem, que eu já cometi, e sugiro que você não cometa. Eu vou dar pra ele o que eu não tive. Eu vou fazer o que com revolta. E essa revolta é ruim para você, para a sua família, para os seus filhos. Eu sugiro que você entre para dentro, mergulhe para o autoconhecimento, faça constelação familiar, perdoe quem você tem que perdoar, ressignifique dores, para aí sim você vai se tornar um pai exemplar e dedicado na medida correta.
Cara, você falou uma coisa poderosa agora. Porque às vezes a gente vai na raiva, né? Na revolta, como Sim, você disse. E você falou, né, que ia ser pai jovem, muito mais porque você queria ser. E de repente você fala, não, eu já entendi por que eu quero ser pai. Porque além de, é para nós, acho que para mim, né? Eu vou falar de mim. Sempre foi um sonho também para mim, porque cara, quando você contou a história aqui, eu me emocionei junto com você, porque eu tive também algumas questões parecidas, e eu pensava, eu não quero que as minhas filhas passem pelo que eu passei. Nunca eu quero que elas passem. sim. E no começo, como você mesmo falou, é uma coisa meio revoltante. E de repente você fala, cara, mas é um amor tão grande que a gente sente quando nós somos pais, que eu falei, não, cara, eu não posso trazer isso como revolta. Eu adorei isso que você falou, porque você me trouxe até essa reflexão, porque é muito mais amor. E Sim. como que você fez? Aí eu quero uma dica. Como que você fez para ressignificar tudo isso? Como que você fez para ressignificar esses traumas que você sentiu na sua infância, para que também isso não impactasse na vida dos seus filhos? Como que você foi? Sim. Como que foi essa jornada, esse processo? Dois pontos cruciais. Um é você vencer o orgulho, porque as pessoas que estão passando por dificuldade financeira, dificuldade no relacionamento conjugal, dificuldade com os filhos, dificuldade na saúde física, emocional, elas geralmente colocam o orgulho em primeiro lugar. Primeiro, Uhum. não assume que está passando por esse problema. Segundo, não vão atrás de ajuda, que aí existe dois polos, que é o ponto crucial da minha vida, que é vencer o orgulho, deixar o orgulho de lado e falar, pô, tô com um problema. Eu tenho que assumir que eu tô com esse problema. Eu não tô conseguindo ser quem eu preciso ser, primeiro para a sociedade, para minha família e para os meus filhos. O segundo polo é a virtude, acredito que mais valiosa na vida de qualquer ser humano, que gera realmente o crescimento na vida do ser humano, que é a humildade. Você tem que ser humilde para pedir ajuda, para falar que não sabe. Quando você fala que não sabe para alguém, você abre espaço para o novo. Você fala, não sei como é, como faz. E esse é o maior ato de humildade que você pode ter na sua vida, na vida dos seus filhos, da sua esposa, para o seu crescimento pessoal e profissional. Cara, isso é muito bonito que você falou. E agora eu vou te trazer uma outra reflexão. Você abre espaço para o novo quando seus filhos falam que sabe determinada coisa, você fala, eu nunca pensei em fazer isso dessa forma. Porque você tem filhos grandes já, né? Tem E as dois minhas adolescentes e são... é, Cara, adolescente é complicado. adolescente é adolescente, tem os desafios. Sim, Que às vezes a Ana traz as coisas pra mim. A Ana tem 4 anos hoje. E aí antes eu ficava olhando e falava assim, não é possível, né, que ela tá me trazendo isso, ou não dava muito valor. Mas você falou algo muito bonito agora, quando a gente fala, calma aí, filho, por que você tá falando isso? Você sabe que às vezes eu trago assuntos complexos pra ela, complexos no sentido de acontecer alguma coisa no trabalho, e ela me pergunta, pô, pai, você tá triste hoje? Ela pergunta de forma muito genuína, eu explico pra ela. Filho, aconteceu. Eu tento descer o nível, né, pra explicar pra ela. E, cara, normalmente ela me dá soluções incríveis. sim. Aconteceu isso já com você? Várias vezes. Você se abre pra isso? Porque, às vezes, os pais não se abrem a ouvir os seus filhos, porque acham que nós estamos numa posição de superioridade. Então, eu estou aqui, meu filho está aqui e ponto. Então, tudo que eu falo ele tem que fazer, o que ele fala é coisa de criança. Então, eu não vou ouvir, não vou aceitar. Mas eu descobri uma coisa muito louca, que a criança ela tem um nível de criatividade que supera o nosso, assim, mais que o dobro do nosso nível de criatividade. Você se abre para isso quando seus filhos trazem os desafios e dúvidas e Com toda certeza. Para você ter um bom relacionamento com seus filhos, que eu tenho um excelente relacionamento com os meus filhos, como eu falei, não é perfeito, mas é um excelente relacionamento de troca de saberes, de eles falarem tudo o que acontece, a maioria, não vou falar tudo, mas 90, 95% do que acontece com eles, eles falam. Para nós é justamente esse poder de você ouvir o que eles têm para dizer. Eu abro lá em casa, a nossa vida é um jogo aberto, não existe segredinho. Tudo é colocado em cima da mesa. Obviamente que alguns assuntos de adulto fica só entre eu e minha esposa, mas outros assuntos nós conversamos entre toda a família até para eu escutar opiniões deles. Porque quando eles trazem a opinião deles da rua, é onde eu consigo, de alguma forma, direcioná-los de acordo com nossas crenças, com nossos valores. e você como um professor de oratória, bom professor de oratória que você é, que eu sei, a oratória ela tem vários pilares, e um deles é a escuta ativa. Sim. E você pratica a escuta ativa na sua casa. Exatamente. Existem 3 níveis de escuta, quando nós falamos de ouvir na essência. Primeiro, nós precisamos aprender a diferença entre ouvir e escutar. Perfeito. Ouvir, você pode fazer a analogia. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando você faz essa analogia, você sabe que você só está captando o som
captando som pelo seu sistema auditivo. E a diferença de escutar, que é quando você escuta a pessoa na essência, quando você presta atenção no que a pessoa está falando. E existem 3 níveis de escuta, que é a escuta superficial, é aquela que você está conversando, que é a mais natural do dia, ainda mais na era do celular. Isso. Você está falando com as pessoas, a pessoa está mexendo no celular, está pensando, está falando com 10 pessoas ao mesmo tempo. Essa é a escuta superficial, um perigo, dá ruído na comunicação e gera vários conflitos. Segunda é a escuta interna, que eu acredito que é a mais perigosa. Cuidado com a escuta interna, que é você está conversando com a pessoa e a pessoa está prestando mais atenção no que ela tem para falar do que propriamente a pessoa está falando. Esse é um desafio e gera conflito. A maioria dos conflitos é por causa da falta da escuta ativa. E o terceiro nível de escuta é realmente a escuta ativa, onde você está conversando com a pessoa e a pessoa para realmente entender e interpretar da melhor forma o que o outro está falando. E quando você coloca a escuta ativa no seu dia a dia, melhora os seus relacionamentos no modo geral. Espera aí. Superficial. Superficial, interna. Cara, interna é um problema. É aquilo que você já ouve querendo responder, né? Você tá falando aqui, eu já tô pensando na próxima. Eu vou perguntar isso. Eu tô refletindo antes mesmo de você terminar a pergunta. Exatamente, é um perigo. Tá, dá muito ruído. Sim. E a ativa. E assim, sem demagogia, nós erramos no dia a dia. Eu, como professor de oratória, erro. A questão é você entender essas nuances da escuta superficial, interna e ativa e ir se corrigindo ao longo do dia. E se corrigindo ao longo das relações pessoais e profissionais. Você já ouviu falar da CNV? Comunicação não violenta? Sim. Conhece? Sim. Você pratica? Pratico. Cara, eu adoro CNV. E CNV, ela apareceu pra mim num momento que eu tava estudando sobre paternidade. E ela apareceu dentro de um curso que eu estava fazendo. Eu falei, meu Deus, por que eu nunca aprendi sobre CNV? Porque eu aprendi num nível de paternidade, para falar com as minhas filhas. Então, dando um breve resumo para vocês aqui, agora minha vez, né? Dando um breve resumo do que é a CNV. A CNV, ela tem alguns níveis também, mas o pilar principal dela é você ouvir, validando o sentimento da pessoa, você falar sobre aquilo que você sente e juntos encontrar uma solução para aquela dúvida ou para aquele problema que surgiu. Então, por exemplo, eu faço isso muito com a minha esposa. Quando a gente está conversando, ou melhor, aconteceu algum problema, eu posso falar para ela assim, tá vendo? Você fez isso aqui de novo e eu não gostei. Puta, cara, tô julgando. Então a CNV ensina o quê? Não vai na posição de julgamento. Sim. Vai na posição do seu sentimento. Então eu falo para ela o seguinte, quando você faz isso, eu me sinto, eu estou, eu sou. Então, às vezes ela comenta algumas coisas, fala, eu me sinto mal por esse motivo. Quando você fala isso, automaticamente o outro lado já se abre. Sim. Agora, quando você vai no julgamento, a pessoa se fecha e ela vai num movimento de defensiva. Eu adoro o Marshall Rosenberg. Né? Então, e aí, mas também é importante você validar. Por que a pessoa está trazendo aquela questão para você? Por que ela está comentando sobre aquilo? Óbvio que eu estou falando num nível de conflito, né? Mas isso pode ser colocado em qualquer questão. Então, quando eu trago isso para a paternidade, para as minhas filhas, quando a Ana me traz alguma coisa, ou quando ela chora, ou quando ela está... por exemplo, posso dar um case aqui? Sim. Não quer tomar banho. Não quer tomar banho? Por que ela não quer tomar banho? Aí eu falo pra ela, e eu já vou exercitando. Porque o que você falou aqui agora sobre esses 3 níveis de escuta é treino. Sim. Treino. A gente tem que treinar, porque nós não aprendemos isso na nossa infância, na nossa adolescência, a gente não aprendeu isso na escola. Alguns que fazem comunicação, algum jornalismo, alguma coisa assim, pode ter aprendido na faculdade, mas isso aqui não é aprendido em sala de aula. Sim. Da mesma forma a CNV. Então, quando a minha filha chora, eu vou exercito com ela. Tá. Filha, quando você chora assim, o papai fica preocupado, porque você está simplesmente chorando falando que não quer tomar banho. Mas eu preciso entender por que você não quer tomar banho. Pai, porque eu tô brincando. Cara, que motivo real. Lógico que ela não vai querer. Por quê? Se eu tô fazendo alguma coisa, eu gosto de jogar videogame. Se eu tô jogando videogame e algo me interrompe, que eu tô jogando videogame, eu fico chateado também. Óbvio que eu sou maduro. Eu sou o maduro da relação, quando nós estamos falando com a criança. Então eu vou falar, tá bom, filha, você não quer porque você tá brincando. E se a gente brincar de alguma coisa no chuveiro? Funciona sempre? Sempre que eu vou querer brincar? Não. Mas tem boa parte das vezes que acontece isso e eu consigo resolver assim. Então a gente continua brincando no chuveiro. Eu não estou manipulando, eu estou dizendo para ela o seguinte, existe aqui agora um processo, existe uma rotina, que nós precisamos tomar banho agora por conta do horário, e a gente precisa continuar, essa rotina ela tem que andar. Para que ela ande, você precisa vir comigo e nós temos que ir tomar banho. Vamos fazer esse banho se tornar algo mais divertido? Porque é isso que ela quer.
Então a gente vai lá, brinca, a gente adora brincar de cabeleireiro, tadinho de mim, né? Não tem nem cabelo, mas a gente brinca, a gente senta lá, a gente conversa. Ah, vamos brincar, o papai vai contar uma história hoje pra você. Ou, hoje, vamos colocar uma música? Aí eu pego meu celular, levo pro banheiro e deixo uma música tocando, e deixo as músicas que ela gosta de ouvir. Aquele momento que era pra ser caótico, Sim. que o adulto maduro simplesmente fala, você tem que tomar banho, pronto, e acabou. Eu transformo isso num momento de conexão. Sim. E eu mostro pra ela meu sentimento, mostro pra ela que eu estou validando o sentimento dela e nós juntos achamos uma solução. Sim. É treino, meu amigo. É treino e levando para a parte técnica para melhorar seus relacionamentos com seus filhos e com todas as pessoas, se você é líder, tem subordinados, é não você falar só o que fazer, mas sim o porquê fazer, que é outra questão que gera uma comunicação mais sadia. Por exemplo, essa semana, minha filha, ela veio reclamando que o celular dela não estava conectando. Sabe quando tá úmido Sei. o conector do celular Uhum. e não dá para conectar? Ela veio reclamando. E aí minha esposa estava tomando café, almoçando. E a minha esposa falou assim: para de tomar banho com o celular que vai resolver. E sabe como é adolescente? Não, mas eu não tomo banho com o celular. Eu não entro dentro do chuveiro com o celular. Já viu contestando e ficou aquela Uhum. discussão ali. Não, mas não pode levar, não pode. Eu chamei a Yasmin e falei: Yasmin, vem cá. Yasmin, o que acontece quando ela toma banho? E sabe como é adolescente? Toma banho e coloca o celular com música. E fica ouvindo música e tomando. E o celular naquele ambiente úmido. Eu falei: Yasmin, o que acontece com espelho quando você está tomando banho? Quando você termina? Fica cheio d'água. Por quê? Porque a água vira vapor, depois vai pro espelho e fica daquele jeito. O mesmo acontece com o seu celular. Por esse motivo, seu celular tá úmido. Sua mãe não está falando que você está com o celular debaixo da água. O ambiente ali tá molhando o seu celular. Essa é a diferença de você falar só o que fazer do porquê fazer. O ambiente está molhando o seu celular. E essa serve para outras nuances durante o dia a dia. Não só o que, mas o porquê fazer. Filho, se você subir essa escada sem proteção, sem tomar cuidado, você vai cair, você vai quebrar o braço, vai acontecer inúmeros. Por esse motivo, você precisa tomar cuidado. Não só falar o que, mas sim o porquê fazer. Cara, que ensinamento legal. Eu lembrei de uma outra pessoa, inclusive ela tá na minha lista de pessoas que eu quero conhecer. Eu queria conhecer esse ano, mas acho que eu não vou conseguir conhecer ela esse ano. Chama Flávia Kalina. Ela é uma pessoa que fala sobre maternidade. Ela é incrível, ela mora nos Estados Unidos. E um dia, eu vou pegar agora esse gancho, porque ela ensinou uma vez isso. E eu tento, mas é bem difícil. Mas ela fala, por exemplo, quando o seu filho ele vai fazer algo que ou coloca a vida dele em risco, ou algo que ele não pode fazer, você não pode falar, não faz. Porque você tá falando pra ele o que não fazer. Sim. Mas a partir do momento que você explica por que ele não pode fazer aquilo, ele não precisa nem falar o não. Né? Então, eu tento às vezes. Por exemplo, a Clara, que tem 1 ano e meio, cara, ela tá num momento agora que ela quer subir em tudo. Sobe na cadeira, na mesa. Às vezes a gente vira de costas, ela tá em cima da mesa. Eu falo, meu Deus, como que ela subiu na mesa? E ela tá lá. Então, eu explico pra ela, falo, Clarinha, quando você sobe em cima da mesa, você fica desprotegida, porque é muito alta, a mesa não foi feita pra subir, nós temos que sentar na cadeira. Coisas assim. Óbvio que a gente está tentando naturalizar um movimento que é natural dela. Ela quer a motricidade, ela é inata nesse tempo de vida agora, porque ela está descobrindo o corpo dela. E para ela está sendo mó barato, ela conseguir subir nos lugares. Então eu não posso mostrar para ela que ela não pode fazer isso. Eu tenho que mostrar para ela que aquele não é o lugar. Sim. É isso. Eu adorei o que você falou agora, porque é o que a Flávia Kalina falou uma vez num vídeo que ela fez. Aí eu fiquei olhando o vídeo dela, eu não era pai ainda. Aí eu falei para minha esposa, acho que a Mayara estava grávida. Falei, é muito louco isso. Como a gente vai falar não? Como que a gente não vai falar não? Eu aprendi falando não faz isso, não mexe ali, não, agora não pode, não. E de repente eu não vou mais falar não e vou falar motivo. Eu gostei do que você falou. Exatamente. Funciona na sua casa? Funciona. Nós trabalhamos assim, é o que eu falei, sem demagogia, nós cometemos nossos erros, mas é o que nós trabalhamos diariamente. E falar não só o que, mas o porquê fazer. Porque a criança ela começa a entender, não só a criança, mas o adulto também, se você é líder, se você está no ambiente de trabalho. Não só o que, mas o porquê fazer tal tarefa. Por que fazer de tal forma. Por que não fazer e por que fazer de tal maneira para que o resultado seja aquele esperado. E tá, isso você falou da Yasmin, do Paulo Henrique e do Pedro Henrique. O Yasmin, o Luiz Henrique é o de 17. Luiz Henrique. Ele quer muitos filhos. São muitos filhos. Gente, são 4. Eu ia perguntar do Anderson. De 17 é o Luiz Henrique. Tá. Tem Yasmin
15 anos, o Pedro de 9, ó, nem eu tô lembrando a idade das crianças. Pedro de 9, que é apaixonado por futebol, o Luiz Henrique é apaixonado por luta, inclusive vai lutar dia 30 agora. Legal. O mesmo treinador do meu filho é o mesmo treinador que treinou o Alex Poitin, não sei se vocês conhecem, Isso. que era aqui de São Bernardo. Legal. A Yasmin adora desenhar, que ela compramos até um tablet parecido com esse para ela fazer os desenhos dela. Que legal. Ela vai ser artista. E tem o Anderson Júnior, que é o autista, de 5 anos. E como é que é com o Anderson? Porque a gente falou aqui dos seus filhos mais velhos. E com o Anderson, como que é a sua relação com ele? A relação com ele é de adaptação 24 por 48 horas. Porque ele traz comportamentos diferentes de todos os outros filhos. Qual o nível de suporte dele? 2, nível 2. moderado. Moderado. Nós éramos da Zona Sul de São Paulo e o nosso convênio atende aqui em São Bernardo do Campo. E a minha esposa, ela vinha de carro de lá para cá. Ah. Passava 2, às vezes até 3 horas no trânsito, nesse traslado de Grajaú, São Bernardo do Campo. E nós viemos morar aqui justamente para atender essa necessidade dele. Mudei de cidade e eu vou trabalhar lá na Zona Sul de São Paulo, porque eu tenho uma hamburgueria. Eu sou mentor de comunicação e oratória hoje, mas a minha principal fonte de renda é restaurante fast food. Ah, a gente não falou disso, né? Eu só falei que você era empresário, é Sim. verdade. Sim. Eu sou empresário no ramo da alimentação, sou ex-funcionário do McDonald's, trabalhei quase 10 anos no McDonald's, entrei atendente, saí gerente de plantão. O McDonald's foi ali a minha faculdade, onde eu aprendi a maioria das coisas que eu sei hoje sobre empreendedorismo e gestão de pessoas e liderança. E tenho a minha hamburgueria lá na Zona Sul. Tenho 20 funcionários que eles tocam lá bem e consegui sair da operação e estou tocando esse novo projeto hoje, que é ensinar sobre comunicação e oratória. Cara, e como é que é o Anderson com relação à comunicação? Ele é verbal? Começou a verbalizar. Ele é verbal, mas ele começou a verbalizar agora. Ele vai fazer 6 anos e começou a verbalizar agora. Fala um pouco enrolado, algumas palavras, e está aprendendo outras. Ele está numa fase bem bacana, que ele está repetindo tudo que nós falamos. Da forma dele, mas ele repete. E para vocês verem esse avanço dele, deve ser muito importante, né? Também. É importantíssimo. Primeiro, existe alguns estágios quando você descobre que seu filho tem algum tipo de deficiência. Como é que foi isso para vocês? Primeiro é o baque. Então, começou primeiro que a minha esposa ela já percebeu alguns comportamentos nele. Eu também percebi, só que eu sou colérico, prático. Falei assim, quando eu tiver um laudo, eu passo a acreditar que... E tinha quantos anos quando vocês perceberam os primeiros sinais? Ele tinha 1 ano e 6 meses, 7 meses. Não dava tchau, não falava coisas básicas, não balbuciava algumas palavras, não era atendido pelo nome. Alguns movimentos, como nós já tínhamos tido filhos, nós sabíamos como que era. E minha esposa já falou, eu falei, beleza, concordo com você, mas eu só vou acreditar quando tiver um laudo. Sim. E depois nós fomos atrás, aí descobrimos que tivemos o laudo, chegou a notícia, aí foi um baque, um baque pra mim e pra ela, ficamos bem mal, choramos, foi bem... Você não quer, não adianta. Não adianta. Meu filho hoje, ele é amado, dedicado, eu amo meu filho de paixão, minha esposa também, mas você não quer que seu filho tenha nenhum tipo, você quer que ele tenha ali todas as questões motoras e cognitivas normais. Posso fazer uma pergunta? Pode. Te interrompendo, me desculpe por isso. Qual foi o seu maior medo quando você descobriu? Por que você, quando você chorou, o que você sentiu? Você falou, nossa, descobrimos isso. A questão da independência. Hoje nós criamos nossos filhos, damos de tudo, assim, somos dedicados na criação dos nossos filhos para que eles sejam independentes. Tá. E essa é a nossa maior preocupação. Como que vai ser esse garoto na idade adulta? Será que ele vai dirigir? Será que ele vai falar? Será que ele vai trabalhar? E se eu faltar? Quem vai cuidar do meu filho? Essa é a nossa maior preocupação até hoje. Garantir ali a independência dele. Por essa razão, nós nos adaptamos, foi o que eu falei desde o início. Nós não conhecíamos esse cenário do autismo. Então, nós fomos pesquisar, aprender, se adaptar, pegar sugestões, errar, acertar. E até hoje nós nos adaptamos diariamente para garantir que ele se desenvolva e seja o mais independente possível. Esse é o nosso maior desafio, nosso maior medo até hoje, garantir a dependência dele. Cara, é realmente uma preocupação. E vocês tinham medo também da aceitação dele na sociedade? Vocês pensavam nisso também? Sim, hoje nem tanto. Eu vou nos lugares e eu fico tranquilo. Sim. Mas no início nós ficamos ali, existe o preconceito, existe pessoas que não conhecem dos comportamentos. Existem alguns posts no Instagram, se você ver sobre o autismo, se você olhar os comentários, as pessoas que não conhecem sobre o autismo, falando sobre o autismo, que é frescura, enfim. Falam que é frescura? Que é Isso eu não vi. frescura, existe. Se você pegar posts de autismo que viralizam e você entrar nos comentários, existem
comentário de pessoas que não conhecem do assunto falando mal do assunto. Poxa. E ali, mas graças a Deus hoje o autismo ele tá bem conhecido. Uhum. Existem algumas nuances no autismo, que uma hora ele tem comportamentos de criança, que é ali, às vezes é uma birra, que você tem que ser tratado como uma criança comum, que não tem o TEA, e hora ele tá desorganizado. É preciso entender para poder usar a melhor comunicação para poder atender as necessidades dele. Cara, e assim, o autismo é algo que ele tem que ser discutido, ele tem que ser colocado, né? Tem alguns filmes que já estão trazendo, né? Alguns desenhos que estão trazendo mais esse tema, porque você falou tudo. Eu falo muito aqui no podcast, quando nós não conhecemos determinado tema, ele é como se ele não existisse. Aí, de repente, eu conheci um pouquinho. Aí eu acho que eu sou super conhecedor daquele tema. Mas eu conheci um pouquinho. Não tive vivência. Por exemplo, esse é um tema que eu não conheço tanto, tá? Eu tenho um conhecimento muito básico. Então, o que eu faço? Eu quero ouvir. Quero ouvir você falando, quero ouvir outras pessoas falando. Não sei se você conhece o Humberto Baltar. Conheço. Ele foi também um dos escritores do Pai Presente 1. Esteve aqui em 2 episódios, ele esteve aqui com a gente aqui. E ele fala muito sobre isso. Sobre, gente, o autismo é depois do ser humano. Primeiro você tem que ver que tem um ser humano ali. Então, por exemplo, na escola Colegari, que é a escola que nós estamos abrindo aqui em São Bernardo, a Colegari, ela olha a criança no seu mini universo. O que quer dizer isso? Primeiro a gente vai olhar o que é a criança, acolher o que ela está sentindo. Depois a gente vai entender se ela tem algum tipo de neurodivergência. Ah, ela tem isso, tem aquilo. Isso, ok, são laudos. E os laudos, sim, ele vai ter pessoas ali especializadas para nos ajudar. Mas antes disso, nós temos uma criança Sim. com necessidades de acolhimento, de amor, de conexão. E isso acho que é o mais importante. E deixa eu fazer uma pergunta para você, complexa, mas ao mesmo tempo muito simples. Sim. Como é que é para você ser pai, cara, de 4 crianças? O que você sente? Qual que é... Se eu tivesse que fazer... eu vou te fazer uma pergunta aqui difícil, tá? Se você tivesse que falar em uma palavra, o que é ser pai para você? Qual seria essa palavra? Minha missão de vida. Missão, cara. O que um dia se tornou, o que um dia era minha maior dor, Missão. hoje é minha maior missão de vida. Eu amo ser pai, eu amo estar com os meus filhos, me dedicar a eles. Por este motivo, eu invisto em mim, meu conhecimento, meu desenvolvimento. Porque quanto mais desenvolvido eu sou, melhor pai eu me torno para os meus filhos. E como eu falei e falo o tempo todo, acredito que quando se fala da psicologia humana, não existe receita de bolo. Não existe 2 mais 2 igual a 4 dá certo. Eles são complexos. Os filhos são complexos, são diferentes, têm personalidades diferentes. E nós, como pais, devemos nos desenvolver ao máximo para identificar em nossos filhos as personalidades e ir direcionando de acordo com a necessidade de cada um. Por isso que na Colegari, nós entendemos que cada criança é um mini universo. Sim. Porque cada uma vive na sua amplitude. Eu tenho uma tatuagem que não vai dar pra ver, né? A câmera não vai mostrar que é essa aqui. Diferença. Diferente. Diferente. Nós somos diferentes. Sim. E engraçado porque eu perguntei uma vez pra Ana, né? Ana, ela fala que ela gosta dessa tatuagem, né? Por algum motivo. E eu falo, mas o que é essa tatuagem? E a primeira vez que eu perguntei isso pra ela, ela respondeu exatamente isso. Porque somos diferentes. O mais incrível, eu nunca tinha falado pra ela isso. Falei, meu Deus, ela já sabe, com 4 anos, nós somos diferentes. As crianças são diferentes. Às vezes, né, acontece de chegar e falar, a Ana fazia de tal jeito e a Clara faz de tal jeito. Sim, porque são crianças diferentes. E aí, eu acho que isso é muito incrível de quando nós entendemos isso. O que você mais ama ser pai? O que eu mais amo é essa conexão. É sentir esse fervor dentro do peito, essa chama acesa, quando você olha para os seus filhos, vê ele fazendo as tarefas, eles vindo com as demandas, esse amor mesmo, sabe? Parece que vai rasgar o peito desse amor que eu tenho pelos meus filhos. Às vezes coisas tão pequenas, né, que eles pequenas. fazem, a gente fala, meu Deus, é o que ele está fazendo. Exatamente. Eu falei aqui no episódio anterior, uma vez a Clara começou a chorar, e a Ana chegou, ela tinha deixado um brinquedo cair, aí a Ana baixou, pegou o brinquedo pra ela, e falou assim, Clarinha, toma o seu brinquedo, aqui você pode chorar, não tem problema nenhum. Aí a Clarinha parou de chorar na hora. Aí ela, sabe o que ela falou pra ela? A Ana chegou e falou assim, você quer um abraço? Cara, 4 anos de idade? E quando você vê isso, você fala, ela tá entendendo o que é amor. Sim. Porque eu tenho uma missão também. A minha missão eu escrevo quase todos os dias isso no meu planner, que as minhas filhas saibam que elas sempre serão amadas e aceitas do jeito que elas são dentro da nossa casa. Sim.
sempre serão ouvidas. Porque isso vai ajudar com que elas sejam empoderadas, que elas Exatamente. falem, eu quero ser isso, eu vou ser isso. E ela vai ser. Esses dias a Ana chegou e falou assim, pai, eu quero ser, o que que ela falou? Acho que astronauta, alguma coisa assim, uma coisa diferente. Sim. Aí eu falei, nossa, filha, que legal, por quê? Acho que ela não tava esperando eu perguntar por quê. Ela, é porque tem uma Barbie e eu gostei, aí eu vi um não sei o que lá, e não viu. Aí ela explicando. Aí ela parou e falou, mas pai, eu posso ser astronauta? Eu falei, filha, você pode ser o que você quiser. Aqui você pode ser o que você quiser. Ela ficou tão feliz porque eu falei isso, mas o que que eu quis dizer pra ela? Que ela pode sonhar. Sim. E eu estou sempre do lado dela, mostrando pra ela que eu estou validando o sonho dela. E cara, a gente tá chegando aqui no final do episódio. Uhum. Eu tenho duas perguntas que eu sempre faço pras pessoas. E eu queria fazer essa pergunta pra você. Anderson, como você muda o mundo hoje? Hoje eu mudo o mundo através da comunicação e da oratória. Minha missão de vida é desenvolver as pessoas a falarem sobre seu conhecimento técnico, sobre sua experiência de vida, porque um vídeo que você faz nas redes sociais, uma palestra que você faz, uma apresentação que você faz, um acolhimento que você tem no seu ambiente de trabalho, do lado do seu colega de trabalho, pode salvar a vida dele. Eu falo porque hoje eu sou empresário do ramo da alimentação, hoje eu estou estabelecido num bom relacionamento com a minha família, sou saudável mental e espiritualmente, fisicamente. Porém, para mim chegar nesse nível hoje, eu passei pelo vale da sombra da morte. Vou levar bem por esse lado. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu passei ali quase 20 anos da minha vida em depressão e no submundo. Já por causa daquela infância que eu tive difícil, eu não falo nem das questões financeiras, eu falo mais da questão de falta de afeto por parte do meu pai que faleceu muito cedo por inconsequência e do meu padrasto que tinha aqueles problemas. Muitas agressões físicas, complicado. Me gerou traumas. E eu era um cara, uma criança bem educada, respeitosa. Só que qual o perigo? Eu guardava tudo dentro de mim. Guardava. Quando eu fiquei na fase adulta, aquela revolta, ela explodiu. Então aí eu tive contato com bebidas alcoólicas muito cedo. Eu tive problema com drogas durante muitos anos da minha vida. Eu tive vários problemas comportamentais. Eu caí em depressão 3 vezes, depressão profunda. Eu já fiquei amarrado na cadeira do hospital, fora de si mesmo, 3 vezes. Em 2011, em 2014, na Copa, quando o Brasil perdeu para a Alemanha de 7-1, eu não assisti aquele jogo porque eu estava amarrado na cadeira do hospital. E em 2020 foi a última, há 4 anos atrás. Depressão profunda. E um dos piores terrores que eu passei na minha vida foi em 2010. Uma bela noite, bebendo com a rapaziada, nós aprontamos durante a noite e eu, infelizmente, que era um cara sempre trabalhador, certinho, uma bela noite, bêbado, com a rapaziada, fiz besteira e fui preso. Fiquei 2 anos preso, passei 2 anos pelo sistema prisional. E lá eu lembro nitidamente que a maioria da rapaziada que estava no sistema era justamente por causa de uma ausência paterna, negligência paterna. Eu lembro nitidamente que pai agressor, pai negligente, falta de estrutura familiar. E hoje, graças a Deus, eu superei todas esses traumas, essas dores, e essa se tornou a minha missão para me mudar o mundo hoje e conscientizar pais para que sejam presentes na vida do seu filho, não perfeito, mas presente. Não se preocupe só em dar presente, se preocupe em ser presente na vida dos seus filhos, para que você dê o máximo de atenção e carinho e se dedique. Você só vai conseguir se você se desenvolver primeiro, para que minimize, que seus filhos vão cometer erros, não tem como. É o que eu falei, quando se trata da psique humana, não tem receita de bolo. Eles vão cometer os erros deles, eles vão cometer. Mas a estrutura familiar, o desenvolvimento, o melhor direcionamento, o afeto, o carinho, vai minimizar os danos das escolhas que eles vão cometer. Que a gente reduz os danos, né? Vai reduzir com essa criação. É dessa forma que eu... Pode falar. Eu ia falar que você me complicou muito. Que eu quero recomeçar todo o podcast agora. Depois que você me falou agora. Não sabia dessa história. Eu fiquei 2 anos preso e tive 3 depressões profundas. Cara, que história. Eu vou ter que fazer vou quebrar o protocolo. Estamos aqui para quebrar protocolos também. Pensa o seguinte, que pessoas vão estar te assistindo hoje. Sim. Pessoas que estão passando por desafios muito difíceis. Como você também passou. Se você tivesse que dar um conselho para essas pessoas, qual seria esse conselho? Qual pessoa você fala?
pessoas que estão passando por problemas como você passou, seja de depressão, seja problemas com drogas, sejam problemas em ausência paterna. Qual seria o conselho que você daria para essas pessoas que estão te assistindo hoje? Existe uma gratidão. Esse é o principal fato. Não importa o momento da sua vida que você está vivendo hoje. E não é papo de motivaçãozinha. É realmente a gratidão pela vida que você tem, até pelos problemas que você passou na sua vida, que é o principal fator para você virar o jogo. É você ser grato pela vida que você tem, você aprender a honrar quem veio antes de você. Hoje eu falo do meu pai, do meu padrasto ali, que foram os principais fatores para que eu passasse por todos os traumas e problemas que eu tive na minha vida. Mas hoje eu olho para eles com compaixão. Hoje eu tenho um amor fraternal pelos dois. Tudo bem, cara. Tá seguro. Hoje eu olho para eles com... Já cheguei a odiar eles muito. Já cheguei a desejar a morte deles, do meu padrasto. Já cheguei a xingar muito meu pai. Enquanto eu ficava nessa, eu só me afundava mais ainda. Então libera o perdão para quem você tem que perdoar. Liberar. Quem é a pessoa que te fez mal que você precisa perdoar? Alguém te fez mal. Só que você era criança, você era vítima. Você não tinha como se cuidar. Uhum. Hoje você é adulto. Hoje é você que cuida. Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. Todos nós. Só que hoje é você que toma conta dela. Você que decide por ela. Quando ela começar a espernear, você fala, calma, criança. Agora eu que tô cuidando de você. Então libera o perdão. Libera o perdão. Foi difícil liberar o perdão. Primeiro, começou com a gratidão. Gratidão pela vida que eu tive e eu vou fazer diferente. E segundo, se apega, se você é indignado com o seu resultado hoje, no seu relacionamento pessoal, nas suas finanças, não sei, se você é indignado, se apega a essa indignação como uma coisa boa e faça por onde fazer diferente. E começa pelo perdão. Eu sempre, quando eu falo de pai, eu sempre me emociono, sempre. É impossível não me emocionar. Porque eu realmente cheguei a sentir ódio mortal do meu pai, do meu padrasto. Mas hoje o que eu tenho pra falar é que eu os amo do fundo da minha alma. Que lindo isso, cara. Os erros que eles cometeram foi justamente tentando acertar. Eles não conseguiam, eles não tinham o recurso que nós temos hoje. Te deram o que eles tinham. Eles conseguiram, Meu pai foi criado na roça, meu padrasto foi criado na roça, apanhando aquela criação bem complicada. Então, se você visitar a história da pessoa que te fez mal, você vai conseguir. É um ponto de partida para você conseguir perdoar. Hoje eles estão perdoados do fundo da minha alma e eu tenho só gratidão por tudo que eu recebi. E essa se tornou minha missão agora de contribuir com as pessoas. Cara, que emoção, hein? E eu nem fiz a última pergunta, hein? Anderson, o que é família pra você? Família é a base de uma sociedade saudável. Hoje, se você pegar a maioria dos problemas sociais que nós vivemos, droga, assalto, agressões, enfim, a maioria dos problemas sociais, saúde, a maioria dos problemas sociais é por falta de uma estrutura familiar. A família é a base de uma estrutura, de uma sociedade saudável. Quanto mais famílias saudáveis, mais a sociedade será saudável. Concordo plenamente. Valorize a sua família. A sua família é o seu bem. Não, o tempo é o seu bem mais precioso. Valorize o tempo de qualidade com a sua família. Perfeito. Gostei. Essa frase dá um post. Muito bom. Bom, então quero primeiro te agradecer pela sua vulnerabilidade de falar de temas tão difíceis, Sim. que imagino que são temas difíceis para você falar. Por mais que eles estejam aqui no coração, quando a gente fala, parece que o peso muda, né? É. E falar, assim, no programa aqui, no episódio, eu me sinto honrado por ter ouvido a sua história, sentir a sua emoção. Literalmente senti. Porque eu me emocionei também. Porque às vezes a gente esquece, mas a gente não perdoa. Sim. E esquecer não é perdoar. Tem que perdoar. Exatamente. Porque essa mágoa, essas águas passadas, clichê, não vai mover, não move nada. Sim. Não move moinho, não move nada. Então, quanto mais a gente conseguir perdoar, mais a nossa vida vai acontecer, mais a gente vai respirar melhor, porque isso faz mal pra gente, só nos atrasa, só nos atrapalha, cara. Obrigado
A sua missão foi feita hoje. Amém. Você impactou uma pessoa, você transformou uma pessoa, inspirou uma pessoa, fui eu. Se você tinha essa meta, e ter uma pessoa hoje impactada, sua missão aconteceu. Amém. Obrigado por isso, inclusive. Cara, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua energia, pelas lágrimas. Obrigado por tudo, cara. Obrigado pela sua história. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Como as pessoas te acham nas redes sociais? Anderson Pereira.oratória. Me sigam para seguir dicas de comunicação e oratória, para perder o medo de falar em público e para você aprender a valorizar a sua história e não ter vergonha de falar sobre sua história. Num passado não tão distante, eu tinha vergonha de falar dos problemas que eu tive pessoais. Hoje eu falo com o objetivo não de falar de mim, porque eu já superei. Eu realmente superei. Eu falo para mostrar para as outras pessoas que, independente da situação que você está, é possível você sair daí de onde você está. Estou emocionado, minha voz está falhando. Sair de onde você está, é possível, independente do problema que você esteja. Hoje eu falo com propriedade, falo com desejo de trazer uma lição. Não para falar sobre mim, porque graças a Deus eu já superei. E eu que agradeço o convite de estar aqui, é uma honra. O seu trabalho é excepcional, esse trabalho de falar de paternidade é excepcional. Acredito que toda vez que eu sentar para falar sobre paternidade, eu vou me emocionar, que é o assunto que faz eu me emocionar e falar sobre paternidade. Isso é lindo, né? Nos transforma, né? Exatamente. Obrigado, cara. Obrigado por você estar aqui. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Estamos aqui hoje com o apoio da Escola Colegare, uma escola que tem a criança no centro de tudo. Brinquedos Peplin, brinquedos para ajudar você, sua família, seus filhos a se desenvolverem brincando e ter o tempo de qualidade, que o Anderson falou. E Celus, uma plataforma de ensino para educação parental, para um autoconhecimento profundo para você ajudar não só a sua família, mas todas as pessoas que estão em volta de você. Obrigado, te vejo a semana que vem. Valeu. Valeu, gente. Obrigado. Aê, cara!